este mito que é dos mais conhecidos, o mito da caverna de Platão. O que eu tinha preparado para hoje, ou que tenho preparado para hoje, inicialmente vou falar ligeiramente sobre a vida de Platão, apresentar a personagem, o que é que, onde é que ele cresceu, os seus ensinamentos, de uma maneira geral de ter uma perspectiva global da vida dele, apresentar a importância do aspecto, da diferença entre o aspecto do mito, a história e a linguagem simbólica, algo que é muito importante em qualquer mito, em qualquer símbolo, mas que neste caso, para o mito da caverna, é um mito muito conhecido e que, de uma maneira muito condensada, apresenta muitos conhecimentos diferentes, muitas ideias. Isso é muito importante. Depois farei a descrição do mito da caverna em si e para finalizar, iremos ver os aspectos, os principais ensinamentos que estão dentro do mito em si. Então, falando um pouco de Platão. Platão nasce na Grécia em 427 a.C., ou seja, numa altura em que na Grécia estava já a democracia, os Estados, as cidades-Estado. Ou seja, ele vem de uma família nobre, tanto por parte da mãe como do pai. Por parte da mãe, ela é descendente direto de um dos 7 sábios da antiga Grécia, de Solon. Por parte do pai, ele é descendente do último rei de Atenas. Ou seja, antes da democracia chegar a Atenas, existia um rei. E o último rei é da linhagem do pai de Platão. Ou seja, nasce dentro de uma família em que, na aristocracia de Atenas, está num nível bastante elevado. Como tal, ele consegue ter uma educação muito esmerada. Ele vai aprender literatura, escrita, música, pintura, poesia, mas predominantemente eles vai ter o modelo educacional grego, que era que se denominava a antiga paideia, em que predominava a atividade física e musical. Ou seja, ele foi um grande ginasta. Dizem, não se sabe bem se é verdade ou não, que ele não se chamava Platão, chamava-se Aristóteles, ou seja, Platão iria significar ombros largos, devido à sua fisionomia. Imaginem um nadador olímpico, não é? Com aquela fisionomia, Platão seria algo parecido, né? para aquele então. Mas não se sabe se é verdade ou não, por isso ficamos com Platão. Mas com uma educação muito esmerada. A família sempre quis que ele fosse, ou que encetasse a carreira da política, ou seja, manter-se nos altos níveis do Estado, daí ter a sua grande preparação ao nível da oratória e não só. No entanto, ele não seguiu os passos que a família quis. Eu queria partilhar agora aqui o ecrã com vocês. Dê-me só um segundo para... Ok. Preparei aqui um pequeno slide em que podemos ver, muito resumidamente, ou seja, Platão nasce aqui em 427, na altura está a dar-se a primeira guerra do Peloponeso, vão ser 3, ele vai participar na terceira. No mesmo tempo em que ele está a participar na guerra, ele conhece Sócrates, e nesta altura ele está com Sócrates durante, essencialmente, 10 anos, mais ou menos. Sócrates vai ensinar-lhe muitas das... vai ser o seu primeiro mestre, o seu grande mestre, como é óbvio. Para além de Sócrates, ele aprendeu antes com outros grandes pensadores, mas Sócrates foi o principal. Como disse antes, a família queria que ele fosse para a política, mas
ou pela influência de Sócrates, ou porque, como sabem, Sócrates foi, não diria, foi acusado de corromper a juventude e foi sentenciado à morte. E Sócrates aceitou porque ele era um demócrata, não é? E aceitou o que o Estado, a organização do Estado lhe estava a dar nesse momento, aceitou estoicamente e não sabemos bem se, mas Platão não aceitou de ânimo leve isso e quando Sócrates faleceu, ele não foi para a política, não seguiu os passos que a família queria para ele e encetou uma série de viagens. Ele está durante 12 anos em viagens, viagens de autoconhecimento. Atenção, preparei aqui este pequeno mapa onde nós vemos, pronto, temos aqui a Grécia, onde ele nasce e vive, e ele vai para Mégara, onde vai estudar geometria, no Círculo de Estudos de Euclides, vai até Cirene, norte da África, estudar matemática com Teodoro. Dizem também que foi para Egito, onde foi iniciado nos mistérios de Ísis, esteve lá muito tempo, e também foi para a Magna Grécia, o que na altura era a Magna Grécia, que agora é o sul de Itália, neste caso para Crotona, para a escola dos pitagóricos. Ele, sendo de uma família abastada, também tinha posses, então diz-se que ele pagou uma pequena fortuna por alguns manuais e escritos do próprio Pitágoras, para ele tentar ir à fonte destes grandes, das tradições, neste caso pitagórica. Em Siracusa, no final das suas viagens, que é agora a Sicília, ele tenta instaurar o Estado ideal. Ou seja, ele ficou com um desgosto muito grande de que a democracia ateniense desse como sentença de morte a uma pessoa ilustre, ao seu mestre, a Sócrates, e então ele observava a corrupção da democracia e ele não estava de acordo. Ele, se forem na República, que é o livro onde aparece o mito da caverna, ele aí tenta descrever como seria o estado ideal. Não só descreve o estado ideal, pois também descreve as características da pessoa que tem que ter para estar à frente desse estado ideal, seria a pessoa de ouro, não é? Mas ele tenta, ele estuda, analisa, teoricamente, e em Siracusa ele tenta estabelecer esse estado ideal. Mas corre mal. Corre mal porque o rei de Siracusa, que era um tirano, vende-o no mercado de escravos. Ele está lá durante alguns anos, não consegue convencer este rei e acaba sendo vendido no mercado de escravos. Teve a sorte que um amigo dele estava lá e comprou, ou seja, comprou a sua liberdade. Ele depois voltou para Atenas, onde fundaria a Academia, a sua escola, onde irá ensinar os seus ensinamentos. Nessa escola, aqui nesta parte final, ele ainda volta numa segunda e numa terceira tentativa a Sicília, desta feita ao filho do tirano inicial, mas também não consegue implantar esse estado ideal. Por isso, a sua segunda, digamos, a segunda metade da sua vida é despendida na academia. Um dos seus grandes discípulos foi Aristóteles. Ele acaba por morrer em 347 e em 341, 6 anos após a sua morte, Filipe II da Macedónia invade a Grécia, sendo o seu filho Alexandre Magno. Alexandre Magno, o grande conquistador, que irá expandir
o mundo helénico pelo Oriente. O mestre de Alexandre foi o Aristóteles, que era o discípulo de Platão. E isto, de uma maneira geral, é a vida de Platão, ou seja, uma vida nasce numa família aristocrática, tem uma educação esmeradíssima, não segue a tradição familiar de estar na regência ou no poder, no Estado, dedica-se ao estudo pessoal, faz muitas viagens de autoconhecimento, tentando encontrar diversas tradições, analisando o que é as tradições de diferentes perspectivas e, por fim, a meio da sua vida, afunda a sua academia, que acaba por ser o seu grande legado. Esta academia é fundada por volta do ano 400 e vai até ao 529 d.C., ou seja, ela está ativa durante 900 anos. O imperador Justiniano será o imperador que irá fazer com que feche esta academia. Mas não só fechou a academia, mas o seu legado continua até hoje, porque hoje estamos aqui falando sobre Platão. Então, entrando agora para a linguagem mitológica, histórica ou simbólica. A importância, ou seja, a linguagem histórica é uma linguagem que descreve factos. Não é? Temos o historiador que nos conta o que é que aconteceu e isso é um facto, não há dúvidas. Quando há em dúvida entre história e mitologia, não sabemos se é real ou se não é. Como temos o exemplo da cidade de Troia, não é? No século XIX era algo mitológico. Agora já se sabe que existe, está na costa da atual Turquia. Mas esta mitologia, os aspectos mitológicos, juntam-se também com os aspectos simbólicos, ou seja, um símbolo está-nos a mostrar uma ideia, mas não é uma ideia fixa, é uma ideia que a pessoa que o analisa, de acordo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, consegue entender mais ou menos desse símbolo. Por exemplo, eu quando estudava matemática na faculdade, cálculo, eu podia estar meia hora a ler um livro e eu não percebia nada. Aquilo era uma linguagem fixa, ou sabia a chave, ou então não percebia. Na linguagem simbólica é diferente, porque conseguimos entender algo, se temos mais conhecimento, conseguiremos entender mais. E vamos ver que agora, aqui no mito da caverna, conseguimos ver isso muito bem. Então, entrando já para o mito da caverna, vou partilhar outra vez o ecrã para vos mostrar a imagem da caverna. O que é que Platão, este mito da caverna aparece no seu grande livro, que é a República, como vos dizia no início. Platão, na República, começa por tentar dar uma designação do que é justiça, e é o seu mestre, Sócrates, que é o principal ator, através da dialética, da conversa com outros, ele vai tentando dizer o que é a justiça, e depois passa por descrever o Estado ideal, como é que seria a organização desse Estado, as pessoas ideais também, como é que as características que as pessoas têm que ter para conseguir ser, digamos, pessoas de ouro e não de chumbo. E no capítulo 7 entra com este mito, que é o mito da caverna. Esta imagem é muito ilustrativa sobre o mito em si. Porque temos aqui, estas pessoas que estão aqui acorrentadas, que elas não se conseguem mexer, estão simplesmente acorrentadas e só conseguem ver e ouvir e falar entre elas. Temos as sombras na parede, que vão mudando de acordo com os objetos que estão aqui atrás do muro. Temos um muro de separação. Pessoas libertas, mas que estão dentro da caverna, em que fazem mexer estes objetos que provocam as sombras.
temos uma fogueira interior e temos as pessoas que tentam sair ou que saem mesmo. Esta seria a descrição simples, direta, do que é o mito em si, sem ir ao conteúdo simbólico. É a imagem, a fotografia. O que é que... fica com a imagem, por favor, que agora vamos a ir descortinando o que é cada coisa. Então, temos no mito 5 pontos importantes e essenciais. O primeiro é que os espectadores, digamos, as pessoas que estão acorrentadas, conseguem quebrar as cadeias. Ou seja, a pessoa liberta-se. Esse seria o primeiro momento. O segundo momento é subir até à entrada da caverna. Uma coisa é libertar-se, outra coisa é conseguir sair. Seria o segundo momento. O terceiro momento é, quando está lá fora, habituar-se à luz do sol. É uma realidade diferente. É uma ou outra condição. Terceiro momento. Quarto momento é momento de dúvida da pessoa que está lá fora. Volto para trás a ajudar os meus companheiros ou fico lá? Eu salvei a minha pele. Volto a entrar? É uma dúvida, é um momento de dúvida. É o quarto momento. O quinto é, quando decide entrar, entra novamente na caverna e volta outra vez à escuridão e tentar convencer os seus semelhantes. Algo que não é fácil. Que não é fácil porque eles estão a viver uma realidade que não conhecem. E vem uma pessoa de fora com uma mensagem diferente a dizer algo muito estranho. Normalmente não corre bem. Estes seriam os 5 momentos importantes. Agora vamos passar a tentar descrever o que é cada coisa. O que é a caverna? Platão diz-nos que a caverna é o mundo material. É tudo aquilo que nós percepcionamos. Aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. É o corpo, até o nosso corpo, nosso próprio corpo seria parte da caverna. Nós estamos na caverna. Existe a caverna e existe uma outra dimensão, neste caso fora da caverna, que é a dimensão onde estão os arquétipos. Homens acorrentados é a humanidade no seu conjunto. É a condição humana. É o homem, mulher, que encarna, a alma encarna no corpo, e essa encarnação é o homem acorrentado, é a alma presa no corpo. Quem é que são os homens que transportam os objetos? Porque esses homens estão libertos. Mas esses homens também têm a alma no corpo. Então, esses homens são os amos da caverna. Eles deram um passo, eles libertaram-se, mas não foram à luz, mantiveram-se na escuridão. Ou seja, eles conseguem ver a luz lá fora, salvo seja, né, a pequena luz que entra lá de cima, mas não querem ir lá. Ficam. Eles aproveitam-se da ignorância humana, né, para proveito pessoal, para manter a caverna. Né? Exploram a incompletude humana. O que é que são as sombras? As sombras é tudo aquilo que nos prende a atenção no mundo material. Ou seja, é a realidade da matéria. Os objetos. A luz do fogo. A luz do fogo gera as sombras. O que é que será o fogo? O fogo é todos aqueles desejos que nós temos, aquelas necessidades que nos prendem à matéria, que nos fazem prisioneiro, que não permitem a elevação da alma. São todas aquelas imagens mentais que nos prendem cá. Quando podemos escolher entre a alma, entre a matéria, e nós escolhemos a matéria. Em vez de ir refletir sobre uma máxima, sobre algo que nos faz elevar, não, preferimos ir, contra mim falo, comer um croissant de chocolate, que eu gosto muito.
São esses momentos. Quem é que são os homens que ascendem? Os homens libertos, que são diferentes dos amos da caverna. São as almas que conseguem, ou são os homens filósofos que estão à procura da verdade. Mas não uma verdade que lhes, digamos, que seja de proveito pessoal. A verdade mesmo, que pode ser de proveito pessoal ou não. No geral, é para proveito de todos. O que é a luz do sol exterior? Como viram, nós temos a luz que está dentro da caverna e temos uma pequena luz que entra pelo orifício de entrada da caverna. O que é essa luz? É a força do sol, é a verdade em si. E Platão vai dizer que é a ideia de bem, de unidade. É ver as coisas iluminadas pela ideia de bem. É como se fosse... é o Dharma, neste caso, indo à tradição oriental, é a verdade das coisas, é o caminho que todos temos. Os homens que entram. Quem são os homens que entram? Já dissemos que os homens que sobem são os filósofos que andam à procura da verdade. Os homens que entram, para Platão, são os políticos. Mas tomem atenção que não é políticos na ideia que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, observamos político, é corrupto. Não é assim. Para Platão, o político é alguém que conseguiu chegar a uma tal elevação pessoal que consegue ver a ideia de bem, de unidade em tudo e consegue perfeccionar de uma maneira melhor o que é bom, o que é necessário para a sociedade e para cada uma das pessoas em particular. Aquelas pessoas que não se deixam corromper nem têm necessidade de poder. Mas Platão diz que é um dever, quem chegou a esse nível, voltar para tentar ajudar os seus semelhantes. Isto seria, de uma maneira geral, a interpretação simbólica. Temos a caverna, que é o mundo material, onde a alma encarna e todo o mundo manifestado. Os homens acorrentados, que é a humanidade no seu conjunto. Os homens que transportam os objetos são os amos da caverna. Quem nos mantém, quem nos diz quais é que são as modas, por onde é que temos que ir, o que é que está a acontecer no rumo político do mundo. Esses seriam os amos da caverna. As sombras é todas as nossas, tudo que nos prende a atenção, tudo aquilo que as redes sociais, as modas, tudo que nos afasta da nossa essência. A luz do fogo são os nossos desejos, as ideias que são imputadas nas pessoas para não se levantarem, a sociedade de consumo, a obsolescência programada, a ausência de valores humanos. Os homens que ascendem são os homens que acordaram para uma verdade diferente, à procura do mundo inteligível, do filósofo real e não simplesmente intelectual. A luz exterior é a ideia de bem e os homens que entram são aqueles que querem ajudar a humanidade genuinamente e não para bem próprio. De uma maneira geral, o mito da caverna é isto. E agora, que principais ensinamentos é que nós podemos tirar deste mito? Porque o mito descreve-se muito rapidamente, como vocês viram. A imagem é simples, é fácil de ver, mas há muitas nuances aqui dentro desta imagem. Um primeiro ensinamento essencial, que é e que Platão fala em vários dos seus escritos, é que há um mundo real e um mundo inteligível. O real é o mundo das aparências. Digo real porque é o que nós vemos, sentimos, tocamos. Tudo aquilo que nós conseguimos ver é a matéria manifestada. E existe um mundo inteligível, o mundo das ideias, dos arquétipos, das essências, que é a origem deste mundo.
Este mundo que nós temos hoje em dia, que vemos, é a sombra do mundo real. Esta seria a primeira grande ideia que podemos tirar. E a saída da pessoa para o outro mundo, não é? Para a luz do sol. É o caminho que faz o homem da ignorância à sabedoria. Do mundo sensível para o mundo arquetípico. Do mundo da razão para o mundo da intuição. Agora, porquê é que nos mantemos acorrentados? Porque, na realidade, a vida é difícil. Não é prazeirenta. Traz muitas dificuldades. Porquê é que nos mantemos acorrentados? Platão diz que os amos da caverna utilizam essencialmente dois pontos essenciais para manter as pessoas acorrentadas. Um é o prazer, que gera dependência. O prazer pelas coisas mundanas, pelas coisas diretas. Falei do coração de chocolate porque eu gosto muito, mas pode ser sushi, ou pode ser outra coisa qualquer. Depende dos gostos de cada um. Pode ser o Facebook, pode ser a televisão, pode ser o programa que aparece na SIC, na TVI ou na RTP. Pode ser tudo isso, tudo que nos capta a atenção e que nos afasta da nossa essência. Esses prazeres mundanos que fazem com que nós não olhemos para a nossa alma e sim para a nossa satisfação imediata. E o segundo seria o medo e a dor. O medo de que o que é que me pode acontecer se eu seguir a minha voz interior. O que é que eu não gosto do trabalho onde é que estou? Então muda, mas não posso mudar porque senão vou para outro diferente e depois é ainda pior. Então é esse medo para o desconhecido, esse salto no vazio, que ninguém nos dá um empurrão. Dizem, não, fiquem quietinhos que nós tratamos de vocês de acordo com as nossas regras. Não é? O Estado é o pai de todos e nós vamos dar-vos tudo. Esses seriam as diferentes, digamos, os pontos essenciais para nos manter acorrentados. Para além de não falarem desta dualidade entre mundo inteligível e mundo real, né? Entre a alma e matéria. Neste momento, só somos matéria. A nossa consciência está perfeitamente identificada com o nosso corpo. Nós somos isto, mais nada. O resto, não temos provas, não existe. Platão diz que não. Diz que há qualquer coisa, há muito mais. Isto é simplesmente uma sombra. A realidade está do outro lado. Está na alma. Ou seja, ele diz que é uma necessidade de sair da vida dos sentidos, da vida que nos causa prazer imediato, mas infelicidade imediata. E para tirar isso, como é que nós conseguimos sair daí? Identificando-nos com o que é a nossa natureza. A nossa natureza real. Não é a nossa... a nossa natureza também é material porque estamos neste momento com este corpo e nesta dimensão. Mas a nossa natureza real é eterna. A nossa natureza real é a alma. Então, fazer, é o que Platão diz, o que nos dá a felicidade é quando a alma se identifica com a sua natureza, com o seu propósito. E agora, como é que nós conseguimos identificar-nos com a nossa natureza, com o nosso propósito? Quando chegamos àquela ideia de bem, que Platão fala que é a luz do sol que entra na caverna. É mais fácil ver a luz do fogo que está a iluminar tudo lá dentro. A luz do sol é uma luz ténue, pequena, que entra lá por um recanto, que é muito difícil. Mas é possível. É tão possível que
há pessoas que saem e conseguem sair da caverna. Gostaria que tivessem agora, todos nós, fizemos alguma vez, certamente, uma fogueira. Imaginem, eu estou a falar aqui de prazer momentâneo, estamos com frio. Estamos com frio, ou é inverno, queremos acender uma lareira. Se nós tivermos um isqueiro, prendemos uma folha de papel, o papel arde instantaneamente e aquece-nos no instante. Mas aquece-nos durante 3 segundos. Depois desaparece, é cinza. Isso seriam os desejos momentâneos. É tudo aquilo que nos dá prazer instantâneo. O papel vai nos aquecer, mas passado 3 segundos já desapareceu. Temos que aquecer outro papel. E depois daqui a nada estamos a queimar os livros todos da casa. Acender uma lareira custa. Temos que pôr o tronco grande, de preferência de azinho, que são os que têm um poder calorífico maior, depois os troncos mais pequenos, depois as ramas pequeninas, depois o papel lá por dentro, e aí sim acender o papel e ir pondo de vez em quando mais papel, dar ar para aquilo não afogar e estar lá o tempo suficiente para fazer com que a lenha prenda. E uma vez que esse fogo da lenha prendeu, não só nos aquece a nós, mas aquece a sala toda. Porque o poder calorífico que essa lenha tem não é instantâneo, mas é duradouro. Isso seria a identificação com a alma, em tentar encontrar essa felicidade quando a alma aquece, quando encontramos o nosso caminho. Uma das dicas que ele dá é verificar os hábitos. Analisar a nossa vida. Por exemplo, primeiro, analisa o que é que tu fazes no teu dia-a-dia. Onde é que tu passas o teu tempo? As tuas horas. O que é que fazes com elas? Além de trabalhar, como é óbvio, todos temos de trabalhar. Mas depois, o que é que fazes com elas? Também durante o trabalho. Qual é que é a nossa ação no trabalho? Não é? Há uma frase que passa no Facebook, eu não sei, que se diz que é de Lao Tse, não sei, que diz que os hábitos são inicialmente como teias de aranha, mas depois fios de arame. Inicialmente é fácil desfazer a teia de aranha e fazer nova teia de aranha. Mas quando já são fios de arame, é preciso um alicate para ir lá cortá-lo, e isso é muito difícil. Então, ele diz, analisa muito bem onde é que tu focalizas a tua atenção para saber se estás a dar prioridade à tua alma ou se estás a dar prioridade à tua personalidade, ao teu ego, não é? Há um cabalista espanhol, que é Mário Sabana, que ele tem uma frase que é: escolher o bem é escolher o caminho predeterminado da alma. Escolher o bem é escolher tudo aquilo que a alma precisa. Só que estes assuntos da alma, este caminho pessoal, pode não ser muito proveitoso economicamente. Ou seja, vai contra tudo aquilo que nos tem incutido desde a nossa educação escolar, não é? Temos que ter sucesso, temos que ter um bom trabalho, temos que ganhar muito dinheiro para comprar um carro, uma casa, outro carro, outra casa de férias e depois acabou. E o que é que levamos? A casa, o carro e a segunda casa de férias não vai connosco. Que valores é que nós conseguimos ir angariando ou ir desenvolvendo em nós para levar connosco? É uma necessidade de acumulação, mas não de bens, mas de virtudes, do bem superior, dessa luz que entra na caverna. Só que é muito difícil. Queria que imaginassem, imaginem a imagem da caverna e agora que aqueles senhores que estão lá em cima a sair, que não saíssem e que dessem a mão. E que viessem todos os homens que vão saindo, formassem uma cadeia humana. Ou seja, um esforço conjunto
para todos sairmos. E agora, porque imagina-se, há um ano atrás estávamos no meio da pandemia. Passou um ano e já temos dezenas de vacinas. Foi um esforço hercúleo por parte de muitas entidades, Estados, entidades privadas, para conseguir uma vacina. Obviamente que poderão dizer que o esforço das entidades privadas é para benefício próprio. É, mas foi um esforço, igualmente. Okay? Eles estão a ganhar dinheiro, estão. Mas foi um esforço hercúleo para conseguir ter a vacina. Agora, imagina que existe este mesmo esforço hercúleo em conhecermos a nós próprios, em tentar polir as nossas arestas, o nosso caráter, limar tudo aquilo que nos faz de nós com que a nossa alma não brilhe tanto, combater os nossos vícios, ouvir mais a voz do nosso coração, ouvir, como dizem no Oriente, a voz do silêncio. Isto durante um ano, a humanidade toda. Estaríamos num caminho ou numa posição, acho eu, passado um ano, bem melhor. Ou seja, em vez de tentar ir pelo caminho do meio, nobre, opte pelo o caminho do Buda. Né? Ser corajoso, sem ser temerário ou ser covarde. Né? Ter respeito próprio, sem ter vaidade ou modéstia. Ser independente, sem chegar à solidão ou sem chegar à submissão. Né? Ser gentil, sem ir à irascibilidade ou à indiferença. Okay? Ser sábio, prudente, sem ser muito ambicioso ou chegar à moleza. E com esta prudência, Platão diz-nos que no caminho da alma, a pessoa que se quer sair, que quer tentar sair das correntes, precisa de 4 virtudes principais. São as 4 virtudes de Platão. Ele fala que é a temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. São as 4, virtudes principais de Platão. E agora quero fazer aqui uma à parte. Tanto Platão como os gregos, eles fazem a constituição humana em 3 níveis. O nível inferior, que é o corpo, a soma, o nível intermédio, que é a psique, e o nível superior, que é o espírito. Seriam os 3 constituintes humanos. Então, para cada uma dessas dimensões do ser humano, teríamos uma destas virtudes. Eu disse que eram 4 virtudes e disse que eram 3 dimensões. Já lá vamos. Então, para a parte instintiva, para a parte do corpo, soma, como eles dizem, deveremos ter temperança. A temperança é o autodomínio. É o ser donos de nós próprios, de nós mesmos. Controlar os nossos instintos. Okay? É uma luta entre a vontade do corpo e a vontade da alma. Então, é dentro dessa luta dar prioridade à vontade da alma, como é óbvio, e aí é preciso ter temperança, autodomínio. Autodomínio para dizer ao corpo, não, agora não. Há uma história que se conta de Sócrates, o mestre de Platão, que eu ouvi falar nas aulas da Nova Acrópole, em que se diz que quando ele em casa, à porta da sua casa, tinha um poço. Nesse poço, ele, cada vez que vinha de fazer uma atividade de exercício físico, tirava o balde lá para dentro, subia ao balde, ficava com o balde à frente dele e só quando ele conseguia dominar a vontade insaciável de beber água é que ele bebia. Antes, deitava a água lá para dentro outra vez. Quando ele voltava a deitar o balde lá para dentro, tirava a água, ficava com o balde à frente dele
E quando ele sentia que, não, agora sou eu que vou dizer ao meu corpo que agora sim quero água, não é ele que me vai dizer a mim o que é que eu tenho que fazer. Aí é quando Sócrates bebia água. Antes, estava a fazer ainda mais exercício, que é tirar a água do poço. Então, aí é o autodomínio, a necessidade de controlar a nossa parte instintiva. Vamos um nível mais acima. Parte emocional. É a psique. Como eles descrevem esta dimensão. Para esta dimensão, precisamos de fortaleza. Fortaleza é o valor e firmeza perante as provas da vida. Ou seja, mantermos-nos firmes no nosso centro, no nosso caminho, apesar de levar bufetadas diariamente. Ou seja, é uma virtude que se desenvolve ao longo que vamos caminhando. Vamos errando e vamos aprendendo. Mas é mantermos no centro perante as dificuldades da vida. Mantermos firmes, não ceder perante o que nos possa acontecer. Subimos mais um. Estamos no espírito. Para a parte espiritual, é necessário a prudência. A prudência é muito associada à sabedoria e discernimento. Ou seja, é a capacidade ou a habilidade de separar o certo e o errado, o trigo do joio. Fazer a ação certa no momento certo. Uma falta de prudência, uma falta de sabedoria, leva a ações erradas. Mas não é uma ação errada com o intuito de errar, atenção. É uma ação errada por desconhecimento, por ignorância, por falta de sabedoria. Não há malícia por trás, há simplesmente ignorância. Então, é necessário desenvolver a nossa sabedoria, a nossa prudência, para darmos ouvidos à nossa parte espiritual. Apesar de que muitas vezes o que diz pode tirar-nos da zona de conforto, pode ir contra a nossa personalidade, o nosso ego, que está muito tranquilo, fazendo a vida que faz, não é? Tendo os hábitos que tem. Ou seja, como é que nós conseguimos ser sábios? Como é que conseguimos ter essa sabedoria? É lendo muitos livros? Também, mas não só. Mas essencialmente sendo humildes. Sendo humildes e sabendo da nossa própria ignorância. Apesar de termos lido muitos livros, entender que a posição em que estamos é uma posição temporal. Ou seja, nós temos muito mais que aprender. Apesar de termos muitos conhecimentos, ainda podemos conseguir mais. E esta humildade é essencial para continuar a subir na escada da sabedoria, para continuar a subir na caverna, indo à direção da luz. Porque se nos mantemos numa posição estática, não, agora já sei tudo, agora e ninguém me ensina mais nada. A partir desse momento, é o momento em que paramos de subir da caverna. Falámos de 3, temperança, fortaleza e prudência. Das 3 aspectos, das 3 dimensões do homem. Eu falei-vos inicialmente de uma quarta, que é a justiça. O que é a justiça? O que é que ela vem aqui a fazer? Já não temos mais nenhuma quarta dimensão. A justiça, que é o que o Platão tenta definir ao longo do seu livro da República, onde aparece o mito da caverna, ele acaba por dizer que a justiça será dar a cada um o que merece de acordo com a sua natureza. Ou seja, não fazer com que a justiça seja cega. Daí a necessidade do homem de ouro. O homem de ouro consegue entender, consegue perceber a dimensão da pessoa que tem à sua frente e consegue aplicar a justiça de uma maneira equânime. Mas aqui a justiça também está associado ao equilíbrio
de todas as partes constituintes do corpo. Ou seja, nós temos o corpo, temos a parte emocional e temos a parte espiritual. Temos que conviver com as três. Aqui a justiça entra para ter uma ação harmoniosa com as outras três virtudes, com a temperança, a fortaleza e a prudência. Ou seja, tentar dar o tempo necessário ao nosso cuidado do corpo, o tempo necessário ao nosso cuidado da parte emocional e o tempo necessário, que deverá ser o tempo máximo, ao nosso espírito, à nossa aprendizagem. Isto seria as 4 virtudes de Platão que são essenciais para que a pessoa se tire das cadeias e possa andar em direção à luz. Há um conto zen muito engraçado em que o mestre vê o seu discípulo a meditar debaixo da árvore, passa passado 5 horas e o discípulo continua lá a meditar. Ele acha estranho. O que é que está a acontecer? Ele vai lá e pergunta: por que estás aqui há tanto tempo? Não, é que eu quero ser como Buda. Eu quero ter a mente do Buda. Eu tenho que meditar durante muitas horas. E o mestre, ok, então continua. O mestre foi lá, foi buscar uma telha e uma pedra, sentou-se ao lado dele e começou a fazer fricção, fazer barulho. E o discípulo, mestre, o que é que está a fazer? Então, eu estou a tentar fazer com que a telha se vire no espelho. Mestre, mas não seja ingênuo, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Então, da mesma maneira que não vai acontecer, a tua mente nunca se vai tornar uma mente do Buda. Ou seja, tu para andar numa carruagem, para onde é que bates? Bates na carruagem ou bates nos cavalos? Com o chicote? Tem que ser nos cavalos, como é óbvio. Então, porquê é que estás a bater na tua carruagem? Ou seja, temos a constituição material e temos a constituição espiritual. Temos que cuidar dos dois, mas não temos que chegar ao martírio, não é? Ou ao sacrifício do corpo para chegar a esse desenvolvimento espiritual. Não é necessário. É bom a meditação. Neste caso, ele precisa da meditação, mas dada a sua condição de não estar perto de ser como foi o Buda, precisa de dar atenção à parte do corpo e à parte espiritual com o seu devido tempo. Ou seja, o que o mestre quer dizer é que ele não só necessita de meditar, que também, mas também desenvolver reflexões profundas, de desenvolver uma vida moral e de virtude para se sentir realizado, completo, não simplesmente mente em branco para tentar ser como o Buda. O Buda teve o caminho dele, nós temos o nosso. E aí chega a questão de que a liberdade é conseguida com muito esforço. Não é uma receita que nos podem prescrever e que tenhamos que beber um sumo de frutas, caminhar 3 km, fazer 2 horas de yoga e pronto, e conseguimos a libertação. E não tenho, atenção, que eu gosto de yoga, eu gosto de sumo de frutas e gosto de caminhar e correr, atenção. Mas não é uma receita para todos. Todos somos diferentes, todos temos a nossa individualidade, mas é um conhecimento interno que precisamos desenvolver para chegar a esse caminho, para o caminho da alma, para termos atenção nos assuntos, a nossa atenção mais virada para os assuntos da alma e não para os assuntos da matéria. E aí, quando isso se consegue, quando chega lá em cima, quando saímos da caverna, conseguimos, Platão diz que é uma necessidade, é um dever neste caso, do filósofo, voltar a entrar na caverna. É uma obrigação. Conseguimos compreender essa unidade geral, essa ideia de bem, mas precisa de voltar novamente para tentar ajudar os seus companheiros de viagem.
Ou seja, a queda da alma na matéria é necessária. É necessária. Há aqui também a ideia da reencarnação, o ciclo das almas, em que é preciso entrar novamente na caverna e voltar a sair até conseguir essa realização plena, não é? Esse caminho, esse Dharma que todos nós temos. E isto seria a principal ideia daqui do mito da caverna. Conseguir encontrar este caminho da alma, conseguir ver aquela luz que entra ténue pela entrada, que é realmente o nosso caminho. E antes de acabar, eu queria vos deixar com aquela ideia que falei inicialmente, em que temos o mundo manifestado, não é? E temos o plano dos arquétipos. São planos diferentes, mas há uma ligação. Essa ligação é a luz que entra na caverna, mas também como é que a matéria se materializa. Tem uma linguagem por trás. Há uma linguagem divina que permite esta materialização. E como estamos agora na primavera, eu gostaria de vos lançar quer dizer, é tentar com que vocês vão para a natureza, tentar observar as plantas de uma maneira diferente. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem que é sobre a matemática sagrada. Ou seja, nós falamos nas aulas sobre, o professor gosta de falar sobre a matemática sagrada, é uma maneira diferente de ver a natureza. É como nós somos fruto desse pensamento divino, mas a natureza também. Então, a ideia é um desafio, é olharem para as plantas como manifestação dessa luz espiritual do Sol. Há uma condensação da luz que se faz através da matemática sagrada e dos padrões matemáticos. E aqui simples alguns exemplos, por isso, quando saírem para a natureza e quando forem olhar para uma planta, tentem olhar com outros olhos. Não só o olhar normal, de ter uma cor bonita, tem um cheiro maravilhoso, mas também tentar ver estes padrões que nos recordam a ideia de bem, a ideia da luz espiritual de Platão. E era isso que tinha para vos falar. Muito obrigado.